Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar da taxação americana ao mercado brasileiro de peixe, que tem os Estados Unidos como maior importador. Vamos comentar também da confusão que o governo brasileiro entrou por bater de frente com os Estados Unidos. E isso pode causar danos irreparáveis ao país. Você vai ver que a mão de obra escassa no Brasil está provocando a sustentabilidade do agro. Vamos comentar da imposição tarifária dos americanos ao Brasil, que causou fortíssima reação de parlamentares ligados ao agro. E eu vou conversar com Rafael Mussalem, ele é supervisor regional, e nós vamos falar da escolha de equipamento de contenção bovina que começa com o entendimento das necessidades do pecuarista e também da fazenda. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a taxação americana ao mercado brasileiro de peixe, que tem os Estados Unidos como maior importador. A Associação Brasileira da Piscicultura, a Peixe BR, vem a público manifestar muita preocupação quanto à recente medida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a aplicação de novas tarifas de 50% a produtos originários do Brasil, medida que atinge diretamente a cadeia de produção de peixes de cultivo aqui no Brasil, em especial a tilapicultura, ou seja, a produção de tilápias. A piscicultura do Brasil está presente em 237.669 estabelecimentos rurais brasileiros nos 27 estados da federação e em mais de 60% das cidades, gerando mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. O mercado norte-americano é o principal destino das remessas internacionais da piscicultura brasileira, respondendo, no ano passado, por volta de 89% do volume exportado, o que resultou em 52,2 milhões de dólares em negócios. Entre as espécies embarcadas, a tilápia lidera, seguida pelo tambaqui. Diante desse cenário, uma possível interrupção nas vendas externas, provocada pela ação do governo estadunidense, representa uma ameaça concreta à continuidade de contratos comerciais e, sobretudo, à manutenção de postos de trabalho em território nacional. Nos últimos 12 anos, a tilapicultura cresceu mais de 10% ao ano, sendo a proteína animal com maior taxa de crescimento percentual nesses anos. A tilapicultura já enfrenta desafios com a possível entrada de pescados oriundos do Vietnã. A imposição de restrições adicionais por parte dos Estados Unidos surge como mais um fator que agrava o ambiente de incertezas para o segmento. O momento é delicado e, por isso, é fundamental que o governo federal atue com celeridade, acione os canais diplomáticos e busque o entendimento com as autoridades dos Estados Unidos. O restabelecimento do diálogo com um dos principais parceiros comerciais do país deve ser prioridade estratégica. E agora você vai ver que a confusão que o governo brasileiro entrou por bater de frente com os Estados Unidos pode causar danos irreparáveis ao país. A imposição de uma tarifa extra de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump, representa uma ameaça de grandes proporções
a economia brasileira. A medida é extremamente grave e pode abalar setores estratégicos do agronegócio, além de comprometer relações comerciais consolidadas entre os dois países. Essa tarifa ela é adicional às que já existem, o que amplia ainda mais o seu impacto econômico. E o mais preocupante, ela vem acompanhada de uma narrativa política com menções à atuação do judiciário e do executivo brasileiros. Além da participação do Brasil nos BRICS, a medida ela é motivada por razões geopolíticas, especialmente pela aproximação com a China, que os Estados Unidos veem como o seu principal adversário comercial. Essa postura de confronto coloca em risco um histórico de cooperação e neutralidade que o Brasil sempre procurou manter entre os grandes blocos econômicos. A nova tarifa americana, ela deve passar a valer a partir do dia 1º de agosto deste ano e será aplicada a qualquer produto brasileiro, incluindo aqueles redirecionados por terceiros países, numa tentativa de evitar possíveis desvios comerciais. A justificativa americana cita práticas desiguais por parte do Brasil e não condiz com a realidade. A balança comercial entre os dois países é praticamente neutra, com um leve superávit para os Estados Unidos. O argumento não se sustenta, especialmente se compararmos com o déficit que os americanos têm com a China e com a União Europeia. O Brasil importa turbinas de avião e exporta aeronaves para os Estados Unidos. É um sistema integrado. Romper esse equilíbrio com tarifas punitivas afeta as duas pontas da cadeia. O momento exige articulação diplomática urgente. O Brasil precisa acionar a sua rede de relações exteriores e o setor privado deve mobilizar as suas contrapartes nos Estados Unidos, e é uma dessas decisões unilaterais que assusta e trazem instabilidade, um alerta sobre os riscos de escalada nas tensões comerciais. Espera-se que os próximos passos não nos levem para o buraco. É hora de diálogo e ação coordenada para evitar danos irreversíveis. Espera-se que os próximos passos não nos levem, infelizmente, para o fundo. E agora você vai ver que a mão de obra escassa aqui no Brasil está provocando a sustentabilidade do agro. A escassez de mão de obra no campo é um desafio estrutural que afeta diretamente a sustentabilidade e a competitividade do negócio. Apesar dos avanços tecnológicos e também de forte crescimento do setor, encontrar, capacitar e principalmente reter trabalhadores rurais qualificados tornou-se uma tarefa cada vez mais complexa para produtores de todos os portes. O êxodo rural intensificado nas últimas décadas é um dos principais fatores que explicam esse cenário. Segundo dados do IBGE, entre 2010 e 2022, enquanto a população urbana brasileira cresceu em média 0,8% ao ano, a população rural continuou encolhendo a uma taxa de 1,27%. E esse movimento reflete a busca de jovens por melhores condições de vida, educação e empregos nas cidades, deixando no campo lacunas cada vez maiores, principalmente em atividades que ainda dependem de trabalho manual ou de mão de obra especializada, como a pecuária leiteira, por exemplo. O déficit de mão de obra não é apenas quantitativo, mas também qualitativo. Existe um descompasso entre modernização do campo e a formação de profissionais aptos a operar tecnologias cada vez mais avançadas.
máquinas de última geração, softwares de gestão e sistemas de monitoramento exigem operadores capacitados que muitas vezes não estão disponíveis e precisam ser desenvolvidos internamente. E um outro ponto crítico é a dificuldade de atrair e reter trabalhadores. Fatores como remuneração, qualidade de vida, infraestrutura local precária, acesso limitado a serviços básicos e poucas oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional tornam o ambiente rural pouco atrativo para as novas gerações. E para muitos jovens, a vida no campo ainda é associada a trabalho pesado, poucas perspectivas de crescimento e isolamento social, o que reforça o ciclo migratório para as cidades. E agora vamos voltar à tarifa imposta pelos Estados Unidos ao Brasil, que causou fortíssima reação de parlamentares ligados ao agro. E o anúncio de uma tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos agrícolas brasileiros provocou forte reação no setor agroindustrial e também de parlamentares ligados ao agro. A medida era atribuída ao presidente Donald Trump em seu programa de governo, mira diretamente as exportações do Brasil, em especial de produtos como carne e grãos, gerando preocupação entre entidades representativas e produtores rurais. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, ela classificou a decisão como inadmissível e defendeu uma resposta firme, estratégica e imediata do atual governo federal. Em nota, a FPA destacou que a medida afeta diretamente a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, ferindo princípios básicos do comércio justo. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, também se manifestou, alertando para os impactos negativos nas exportações do setor e para a possibilidade de retração nos investimentos e no crescimento do agronegócio. A entidade defende que o Itamaraty e os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços atuem de forma coordenada para proteger os interesses do país. As entidades apontam que a taxação prejudica não apenas o setor produtivo, mas também a geração de empregos e o desenvolvimento regional. A tarifa proposta reacende o alerta sobre o protecionismo comercial e os riscos de políticas unilaterais. Representantes do setor pedem articulação internacional para garantir o livre comércio e previsibilidade das relações comerciais. E depois do intervalo eu vou conversar com Rafael Mussalem, supervisor regional, e nós vamos falar da escolha de equipamento de contenção bovina, que começa com entendimento das necessidades do pecuarista e também da fazenda. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de segurança no meio rural. Você que cuida da fazenda, da produção ou do seu negócio rural sabe, lidar com várias empresas ao mesmo tempo só atrasa e gera custo. Então, por que não contar com quem faz tudo há mais de 30 anos? A Tecnoseg, ela oferece segurança patrimonial, monitoramento 24 horas, portaria remota e agora uma novidade, o Totem Vigilante Inteligência Artificial, que identifica situações suspeitas e aciona a central em segundos. Tecnologia de ponta, equipe qualificada e serviço regulamentado pela Polícia Federal, Tecnoseg, tradição, confiança e proteção para o seu patrimônio. Ligue 4009-4900.
E agora eu vou conversar com Rafael Mussalem. Rafael Mussalem é supervisor regional da Beckhauser e nós vamos falar da escolha de equipamentos de contenção bovina que começa com o entendimento das necessidades do pecuarista e também da fazenda. Rafael Mussalem, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Obrigado, muito bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco de tecnologia, que é muito importante para nós. É verdade. O Rafael trabalha numa das principais empresas de contenção de bovinos, talvez da América Latina, que é a Beckhauser, que tem mais de 50 anos de estrada e fazendo aí produtos para contenção de bovinos, sempre utilizando as melhores tecnologias. E é por isso que a Beckhauser hoje, ela é uma das principais empresas aqui da América Latina. E do Brasil nem se fala. De 10 fazendas que você faz, pelo menos 6, 7 tem o tronco da Beckhauser. É mais ou menos isso, né, Rafael? É mais ou menos por aí. Talvez um pouco menos. A gente está trabalhando para chegar nessa cifra. Esse é o nosso esforço, o nosso objetivo. Mas o importante de tudo isso é que a empresa é uma empresa de confiança, tem produtos de primeira linha, e não são só produtos para a grande pecuária extensiva, mas também vários modelos para várias categorias de pecuarista, né? A gente sempre brinca que o equipamento de contenção, ele é o nosso pão. As pessoas vão às padarias para comprar o pão e acabam pegando outras coisas, né? Essas outras coisas que nós temos é conhecimento, é informação, que é o nosso objetivo principal. E nós temos equipamentos que atendem todos os níveis de produção, desde uma linha para agricultura familiar, para quem não tem equipamento de contenção ainda, que precisa modernizar a sua atividade, passando para o médio produtor e até grandes volumes. Principais confinamentos no Brasil hoje contam com equipamentos Beckhauser. É verdade. E hoje, por incrível que pareça, a gente sabe que o emprego da tecnologia, ele é fundamental para o sucesso da pecuária ou da agricultura, seja lá do que for. Então, o emprego da tecnologia é fundamental. E a gente sabe também que uma boa parte de produtores rurais, principalmente voltados para a pecuária leiteira e pecuária de corte, são desprovidos dessas tecnologias. Por exemplo, você vai a uma propriedade média, por exemplo, ele tem um curralzinho lá meia boca, infelizmente, mas falta um produto que, às vezes, de uma capacidade assim, muito melhor para cuidar de um animal, ele não tem. Ele tem um produto que talvez ele mesmo tenha feito. E isso, às vezes, acontece muito disso aí, né? Acontece muito e esse quando eu digo de levar conhecimento ao campo, é uma das grandes dificuldades que nós temos. Até médios pecuaristas, né, tem às vezes um miolo de trabalho na fazenda, que é o curral, uma área de trabalho onde você vai conter os seus animais, que ele está desprovido de tudo aquilo que a gente tem em tecnologia atual, que pode facilitar o manejo, e é por falta de informação. Por várias vezes o pecuarista entende que o que ele tem lá é o suficiente para a atividade, e a tecnologia ela muda com o passar dos anos e hoje tem mudado muito rápido, e essa atualização de informação nem sempre chega ao campo, por isso acontece muito isso que você disse. É verdade. E uma das coisas importantes quando a gente fala em contenção, muita gente não dá a devida importância, é você ter uma balança na sua propriedade. Não precisa ser uma balança de altíssima precisão. Não, aquelas balancinhas que tem 2 barras, você coloca uma prancha de madeira em cima, aquilo ali já é o suficiente. Porque nós já estamos entrando vamos dizer, numa época que animal não está sendo vendido na perna. Ah, eu te dou tanto nisso daí. Não, está vendendo por quilo. Então, se você tem um animal, um bezerro desmamado, por exemplo, que pesa 220 quilos aproximadamente, se você vender na perna ou na bistunta, como muita gente fala, é um valor. Se você vender por quilo, você vai ver que aquilo aumenta muito
o valor do animal. E é aí que a gente está falando de contenção. Não é só prender o animal para dar uma injeção, para curar um animal, não é só isso. A balança é fundamental. E hoje eu sei que a Beckhauser tem uma série de troncos de contenção que já vem com uma balança que eu tenho certeza absoluta que dá para muita gente comprar, viu? Contenção, ela é uma parte do processo. É uma parte. Tudo que se fala hoje, principalmente com esse mercado super competitivo que a gente é inserido, é margem. E as margens estão cada vez mais apertadas, mais curtas. Então, para você ter uma precisão da venda do seu produto, né, da sua commodity, que é o boi, aferir o peso de forma eletrônica ele é fundamental. E para que você tenha um aferimento eletrônico adequado, você precisa ter um equipamento que seja preparado para receber essas balanças eletrônicas também, porque é um conjunto, né? Tudo isso é um conjunto. Se há uma balança que não é adequada embaixo de um equipamento que é adequado, não vai fechar. Se é um equipamento adequado com a balança, então é sempre essa questão do conjunto. A contenção é apenas um dos pontos. Tudo que você vai fazer a partir da contenção é que tem que se dar atenção. E a coleta de dados, peso é o básico, ela é fundamental. E tem um detalhe muito importante também, que a gente observa, é quando um animal vai para um frigorífico com alguma lesão. E geralmente essa lesão é causada dentro do curral. Bate no animal, cutuca o animal esbarra numa tábua, enfim. Sempre dá problema a hora que você manda para o embarque, quando a contenção é mal feita. Esse ponto é importante, porque há um investimento na propriedade, há um investimento em pastagem, há um investimento em cerca, em estrutura, em alimentação, em nutrição, em genética, para que você tenha um rebanho adequado. E quando que você pode perder isso? É no momento do manejo no curral, que é onde você vai levar o animal, que o comportamento natural dele não condiz com estar preso. Então, ali é o ponto mais sensível do seu manejo, onde você precisa ter as melhores tecnologias que vão te evitar a perda, que vai por lesão de carcaça, que é o que acontece muito, por um estresse muito elevado no meio ATF, que faz você perder doses, por uma aplicação de medicamentos que ela pode não ser confortável nem adequada para o animal, que pode prejudicar a imunização do seu rebanho, ou perda de dose de vacina, quebra de seringa, ou lesão com os funcionários. Então, há de se ter uma atenção também para a infraestrutura de manejo, que é onde fica o curral, que é onde fica a contenção, que é o local mais sensível dessa operação. Rafael, a gente estava falando logo no começo que a Beckhauser tem vários modelos de contenção de animais, inclusive com balanças também. Ela atende todas as categorias, você me falou do pequeno, médio e grande. Nós temos a Beckhauser tem esse portfólio? Sim, nós temos orgulho disso, porque a nossa premissa, como eu tenho dito, é de levar tecnologia e conhecimento para a evolução pecuária. E para isso a gente precisa estar presente em todos os nichos de produção. Então a gente tem atualmente um equipamento que ele é voltado para a agricultura familiar. Esse equipamento ele também é acoplado com balança eletrônica. Nós trabalhamos em parceria com as melhores marcas de equipamento de balança eletrônica do mercado, são consolidadas, são empresas que são líderes mundiais na produção de equipamento de identificação, pesagem eletrônica. E as nossas linhas de produto, desde a linha que é direcionada para aquele que não tem nem o curral. Estou construindo, eu preciso ter... O que é esse negócio de conter? Eu preciso conter o animal? Não, você precisa conter o animal para fazer uma inseminação. Eu tenho aqui o primeiro produto que está dentro do seu orçamento. Eu já estou no nível que eu já tenho uma quantidade de rebanho, eu preciso dar um salto a mais, eu preciso evoluir, agregar técnicas. Temos equipamento. Pois não. Não, tudo bem, pode ir. Você vai para um volume grande, por exemplo, a Beckhauser, ela a grande maioria da carne que é exportada hoje, né, que é abatida em plantas grandes de frigorífico hoje, são abatidas em boxes de atordoamento da Beckhauser, que tem suas certificações internacionais, e nós trouxemos essa tecnologia já há muitos anos para o campo também. Então, se você tem um confinamento com 20 mil animais estáticos, tem uma propriedade com 20, 30, 40 mil cabeças ou mais, a gente também tem um equipamento para o grande volume, que vai atender com rapidez, com robustez. Temos equipamentos que eles não param, o que limita é a mão de obra, o horário da mão de obra. Entendi. Bom,
Eu conversei com Rafael Mussalem, que é supervisor regional da Beckhauser, uma das mais importantes empresas de contenção de bovinos da América Latina. Rafael, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre disponíveis. Falou. Obrigado, Rafael. Um abraço. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.